Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida nesse terceiro dia de jejum. Estamos aí nos 21 dias pela família, quando a presença enche a sua casa, aleluia. Eu creio que a presença de Deus está enchendo a sua casa diariamente e eu creio que você está experimentando de milagres, de testemunhos. Eu creio que você está experimentando de leveza no seu espírito, leveza na sua mente. Eu tenho certeza que o Senhor tem aberto portas diante de você. Estou te falando de experiências que eu e minha família já estamos vivendo, que já estamos experimentando apenas no terceiro dia de jejum. Meu Deus do céu, eu fico pensando o que Deus está preparando para o resto desses 21 dias e para o resto da eternidade. Com certeza são coisas poderosas, amado. Eu declaro, profetizo que você vai testemunhar de grandes coisas nesses dias. Amém? Inclusive, quero começar pedindo para você, se você tem um testemunho, envie para que eu possa ler, para que eu possa compartilhar. Importante testemunhos porque eles edificam, eles fortalecem a fé dos irmãos, amém? E quando as pessoas de fato experimentam e veem que o Senhor está agindo na vida de pessoas próximas a elas, elas realmente ficam com o coração aquecido e crendo que isso pode acontecer com as vidas delas também em particular, amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua vida, declarar que você é uma pessoa, um homem, uma mulher cheio do Espírito. Você é um homem, uma mulher submissos ao Espírito de Deus, amém, amado? Se você já fez a leitura de hoje, você com certeza percebeu que é uma leitura um pouco mais para as mulheres, mas que não deixe de alcançar a nós, homens. Mas nós lemos hoje sobre as filhas de Sara, e interessante como o pastor Luiz começa falando de salvação. Ele fala da importância do poder, depois ele vai ali falando sobre essa questão da submissão, e nós vemos ali a submissão de Daniel, de Jesus, de Esther, e quantas coisas poderosas a palavra de Deus tem para nos ensinar em relação à submissão. E é algo que marcou muito o meu coração, que a submissão, ela libera favor. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Se você quer viver um casamento abençoado, seja submissa. Você, minha irmã, seja submissa ao seu marido. Aí você diz, pastor, mas você não sabe como é o meu marido. É um homem que não é submisso ao Senhor, vou me submeter a Ele. Olha, pelo que nós lemos hoje, se você não leu, leia, porque é muito importante que você leia. Mas pelo que nós vimos hoje, é isso que libera favor sobre a sua vida. Abençoe ele. Eu acho muito poderoso o testemunho que o pastor Luiz conta daquela irmã que o marido não era crente, lá na Inglaterra. E aí ela escolheu ir servir ao Senhor, mas sem brigar com ele, sem falar nada. Ele a deixou trancada de fora de casa durante a noite toda. Ela dormiu à noite, levantou, não brigou com ele, foi lá e fez um café da manhã do jeito que ele queria. As atitudes dela de submissão, não só ao marido, mas ao Senhor, liberaram favor sobre a vida dela. E aquele homem, o seu esposo, se converteu e ressuscitou 10 mortos, entre eles a própria esposa, que havia morrido, e pediu para ele deixá-la em paz, viver com o Senhor para a eternidade. Aleluia, querido. Eu quero dizer, tem favor de Deus liberado sobre a sua vida quando você é submisso. Entenda, isso é algo espiritual. Se você não tem conseguido, se você não tem dado conta de viver uma vida nessa perspectiva da palavra, hoje nós vamos orar e você vai pedir ao Senhor. Você vai dizer, Senhor, ajuda-me a ser submissa ao meu esposo. Ajuda-me a ser submissa ao Senhor. Você que é homem, você vai pedir para que o Senhor te ajude a ser submisso ao próprio Deus, ao Espírito de Deus, para que você possa fazer aquilo que é a vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito e viver uma vida favorecida. Tem favor de Deus para você também, homem. Você é um homem de Deus. Aleluia.
você não tem problema de se submeter a lideranças, a lideranças espirituais, a lideranças naturais, talvez lá no seu trabalho, amém? E muito menos ao Senhor. Então isso vai abençoar você e a sua família, aleluia. Viva uma vida abençoada, agraciada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu encerro lembrando da história de Sara, porque esse é o título do nosso capítulo. Nós lemos o texto, né, que conta como Sara, quando o Senhor disse que daria um filho a ela e a Abraão, como ela intimamente era submissa ao seu esposo. E ela diz nos seus pensamentos: acaso eu e meu Senhor, né, conseguiremos ter ainda prazer para gerar um filho com a idade que nós estamos? E a Bíblia diz que Sara foi rejuvenescida ao ponto de outros homens desejarem tê-la como sua esposa. O rei Abimeleque foi um deles. E o Senhor a livrou e livrou Abraão desse terrível, né, acontecimento. Mas tudo por quê? Porque ela era submissa ao seu esposo, submissa ao Senhor. E ela deu o nome do filho dela de Riso, porque naquele momento que ela expressou submissão, ela estava rindo por dentro, submissa ao seu marido, crendo, né, ou pensando se aquela promessa iria acontecer, mas ela teve uma experiência com a graça de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Você é alguém que vai ter muitas experiências com a graça e com o favor de Deus, por conta da submissão que você tem ao Senhor, por conta da submissão que você tem ao seu marido, irmã. Se você não é casada, ore desde já. Peça ao Senhor: Senhor, ensina-me a ser submissa desde agora, para que quando eu me casar, essa submissão libere favor sobre a minha vida. Bonita a história de Esther também, que diz que ela se submeteu a um eunuco, alguém que era inferior provavelmente a ela na classe social daqueles dias. Mas ela atendeu às direções daquele homem e a Bíblia diz que ela se tornou rainha porque ela se submeteu. Então eu quero dizer para você, tem favor de Deus disponível quando você se submete. Amém? Vamos orar? Quero orar. Hoje eu quero orar por esse motivo, mas também orar por salvação. Quero que você ore pela sua família, por aqueles que não ainda se converteram ou talvez estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza, queridos, nesses dias, esses familiares serão alcançados. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro junto com os meus irmãos. Eu aqui, eles onde eles estão, nós oramos declarando, Senhor, que nosso desejo do nosso coração é desfrutar dessa graça abundante, desse favor abundante que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Deus, livra-nos de vivermos na força do nosso braço, livra-nos de viver, ó Deus, por aquilo que pensamos naturalmente, por aquilo que achamos de maneira natural, livra-nos dos conceitos rasos da nossa mente, Senhor, livra-nos dos conceitos caídos desse mundo, Deus, e coloca-nos, alinha-nos, ó Deus, Pai, nos conceitos elevados do Senhor. O Senhor tem conceitos elevados, conceitos superiores. Queremos andar nos conselhos do Senhor e não nos conselhos dos ímpios. Deus, nos submetemos à submissão, Pai, bíblica, a tudo aquilo que aprendemos na leitura de hoje. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, livra-nos, ó Deus, Deus, de sermos rebeldes, de sermos, ó Deus, durões, turrões, ó Deus, homens, Pai, que não são curvados diante do Senhor, mulheres, ó Deus, que são, Deus, rixosas, como lemos hoje, Deus, iracundas, Deus, que brigam por todas as coisas, querem resolver tudo na força do braço. Livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um coração manso, um coração humilde, um coração sensível ao Senhor. Deus, eu oro, Deus, agora, vá, Deus, enchendo o coração dos meus irmãos, vai enchendo a vida deles, ó Deus, com essa, Deus,
Deus, ousadia para submeter-se, com essa coragem para submeter-se. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro que essa submissão vai abençoá-los de maneira extraordinária, Deus, em nome de Jesus. Declaro, Deus, que essas irmãs que não têm os seus maridos convertidos ainda, salvos, Deus, eu declaro que, Deus, por se submeterem a eles e por manifestarem a glória do Senhor, elas verão eles servindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, minha irmã, que enquanto você se submete, é como se você estivesse dizendo ao Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor vai usar das atitudes graciosas através da sua vida para que você ganhe o coração do seu marido, o coração do seu esposo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelos familiares que não são salvos ou que estão perdidos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para aqueles que não conhecem o Senhor, por todos os meus familiares, pelos familiares dos meus irmãos. Deus, eles estão orando agora, Deus, por cada um, falando cada nome. Eu declaro em nome de Jesus que esses familiares serão, Pai, salvos, alcançados. Pai, terão suas vidas transformadas, amoldadas, Deus, ao molde do Senhor, ao molde de Jesus Cristo. Deus, viverão uma vida abundante, Senhor. Viverão uma vida, Deus, que vale a pena ser vivida. Terão a vida eterna, Deus, em nome de Jesus. Livra-os das garras desse mundo, livra-os das garras do maligno, livra-os dos vícios, livra-os, ó Deus, da incredulidade. Deus, em nome de Jesus, revela-se a eles nesses dias de jejum. Dá oportunidade para que possamos, Pai, compartilhar do evangelho da salvação, do evangelho da graça com cada um dos nossos parentes, ó Deus, dos nossos amigos, ó Deus, em que isso, Deus, alcance e transforme o coração de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão afastados, familiares que estão afastados, perdidos, Pai, vivendo dificuldades, ó Deus, Pai, beirando a incredulidade. Deus, eu declaro, hoje o coração deles é reaquecido. Hoje o coração deles vai receber uma visita do Teu Espírito e serão, Pai, oh Deus, constrangidos a retornarem para os braços do Senhor. Deus, em nome de Jesus, declaro, Deus, que essa momentânea, Deus, esse momentâneo afastamento, essa momentânea luta, Senhor, essa momentânea batalha, Deus, pela fé na mente, eu declaro, Deus, ela, Deus, é passageira e hoje o Senhor libera a vitória. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é uma bênção, você é alguém submisso, amém? E isso vai fazer com que você cresça em graça, em favor, em nome de Jesus. Não esqueça de orar pelo encontro com Deus, não esqueça de orar por esses familiares, amém? Não esqueça de orar com seu esposo, você que é mulher, não esqueça de orar com sua esposa, você que é homem, você que é solteiro, você vai orar pelo seu futuro esposo, abençoando o seu futuro, amém? Abençoe sua família, não esqueça de dedicar um momento do seu dia para ter uma refeição em família, isso é muito importante, nós temos feito isso aqui em casa. Isso tem sido muito poderoso. Não fique preso à religião, a momentos específicos. Não, dê uma folga, junte-se com sua família e vá comer junto, vá conversar junto, vá ter um tempo gracioso, amém? Não esqueça-se também do jejum, importante você fazer o jejum. O jejum é oração intensificada. Nós deixamos de alimentar essa carne para alimentar o Espírito, para nos enchermos de Deus. Então, quando você jejua, essa oração ela aumenta e poder maior é liberado. Então, em nome de Jesus, eu te convido a desfrutar e a experimentar dessas maravilhas extraordinárias que já têm sido liberadas do céu. Amém? Um grande abraço, fica na paz.